O prazer de comer, beber e viver. Grande Hotel Canela. Viva essa história. Viva bons momentos com o Rui Walking Rose, em Canela, junto à Rua Coberta. Chalé Baunilha Gramado. Seu ambiente ainda mais lindo. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube, da Rádio Que Você Vê. Mais uma quinta-feira, Santa Quinta-feira, dia de Happy Wine. Eu ouvi uma coisa a respeito de quinta-feira que eu achei tão divertida que eu vou compartilhar com vocês. Que quinta-feira é que nem beijar o umbigo, né? A gente até gosta, mas não era bem o que a gente queria, mas tá quase perto. Achei bom. Santa Quarta-feira, dia do nosso Happy Wine. O Happy Wine, esse programa é sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fiambreria, pelo Grande Hotel Canela, Rui Walking Rose e Chalé Baunilha. E eu queria, antes de começar os trabalhos, falar um pouquinho sobre o Chalé Baunilha, porque semana passada a gente estava na Vindima e a gente cometeu uma gafe com o Chalé Baunilha e esquecemos de falar um pouco mais a respeito dele. A gente está devendo uma visita para vocês aí, a gente vai aí sim, porque a gente quer falar com mais propriedade, porque na verdade o Chalé Baunilha é uma casa que oferece muitos artigos de decoração, de mesa, e a gente quer ir lá dar umas experimentadas, quer lá dar umas olhadas, quer fazer umas fotos e quer falar para vocês algumas coisas que a gente vai gostar bastante e indicar para vocês então. Então fica aí a dica, vamos juntos, quem sabe nos encontrar no Chalé Baunilha uma hora dessas, né? E trocar uma ideia e trocar experiência sobre taças, sobre mesas, sobre tábuas, exatamente, porque lá tem bastante, pelo que me disseram, mas a gente vai lá comprovar para vocês. E eu começo essa noite então, dessa quinta-feira, 9 de março, dando boa noite para as minhas colegas de bancada e para nossa convidada especialíssima e especialista também, né? Boa noite, então, começando Bianca Carneiro, sempre primeira. Olha aí, na chamada, né? Boa noite, ouvintes. Bom estar de volta no estúdio, né? É bom sair, mas é bom voltar. É que nem a casa da gente. Boa noite. Boa noite. Fala isso pra Tef. Os nômades não concordam. Os nômades não precisam disso. Exato. E boa noite pra ela, que está belíssima de um vestido azul floral. Boa noite, Jéssica Piffer, ornando com esse batom vermelho. Boa noite, meu batom vermelho emprestado, improvisado, né? E eu queria aproveitar o ensejo do umbigo, Karen, pra compartilhar, ouvintes, que eu escutei. Eu li, na verdade, que gin tem gosto de beijar pescoço. Nossa. Eu escutei. E aí, atrelado a isso, eu não sosseguei e fui ler os comentários, né? Que água com gás tem gosto de pé dormente. Gente. Então, e a quinta-feira ali com gosto de beijar o umbigo, né? Então, Não, né, exatamente, só queria depois... isso já era uma pauta, né? Isso já era uma pauta. Eu vou dizer direitinho, porque eu me empolguei aqui, né? Quinta-feira é que nem beijo no umbigo. Não era bem o que a gente queria, mas tá perto. É isso aí. E boa noite, a nossa grande convidada. Já fez três programas? Pode pedir música? Pode pedir música no programa. Boa noite, Suzana, grande especialista nos vinhos. Esta grande doadora de vinhos pra gente, né? Boa noite, Suzana, sempre um prazer. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom voltar pra casa, né? E acho que já passei do terceiro, hein? Posso pedir mais de musiquinha, hein? É verdade, eu tô quase com uma cadeirinha cativa. Tô com a tua taça aqui, Fernanda. Fernandinha que tá lá. A taça e o lugar, né? Presente bem. Isso Exatamente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Fernandinha que hoje tá lá trabalhando, né? Porque, enfim, alguém tem que trabalhar e não somos nós. Beijo, Fê. Até domingo no Águas de Março, pessoal. Antes de mais nada, deixa eu dar o serviço, né? Domingo, dia 12 de março, aniversário de alguém aqui do programa. Vai ter um evento belíssimo ali no Empório, Águas de Março. Aquela festinha que só o Empório sabe fazer ali, né? Trancar a rua, fazer uma muvuca, mas todo mundo sai feliz no final das contas. Então, fica aí, anota aí na agenda, domingo 12 de março, Águas de Março, pra gente encerrar esse verãozinho com um saborzinho de quero mais, naquele lugar onde tudo é bom. Muito bem, pessoal. Vamos começar então falando
do que a gente, né, mais gosta, que é o vinho, que na verdade é uma espumante, que nós somos presenteadas hoje pela adega pessoal da Suzana, né? E desculpa, Su. Na verdade, eu ia já começar. É óbvio que eu vou deixar o poder de fala pra ti, Su, pra explicar esse vinho, que é um espumante. Já adiantamos, gente, né, que aqui na Serra Gaúcha, principalmente quando a gente fala de Brasil, e falamos de espumante, a primeira coisa que surge é a Serra Gaúcha, que é a pioneira nesse perfil de vinho. E também aproveito para falar, né, como a Karen disse, vinho e depois espumante, que o espumante ele é um tipo de vinho. Né, gente? Então, até é muito engraçado. A gente já falou aqui outras vezes, antes da Su explicar de fato o que a gente tá bebendo, que as pessoas têm o hábito de falar, porque eu misturei vinho com espumante, por isso que eu fiquei com ressaca. Isso tá muito errado em várias formas, mas ok, é normal a confusão, porque na verdade o espumante ele é um vinho diferente, né? E ele passa por todo um tratamento diferente, porque ele não é um vinho tranquilo. Os vinhos tranquilos são os que não explodem quando você abre. É tranquilinho. É tranquilinho. Mas o próprio espumante tem maneiras de domar ele se você abrir com bastante carinho. Mas é um vinho maravilhoso, né? Belamente esse, eu inclusive, abri, fora fui do ar. bem cuidadosa, bem carinhosa, mas também dá pra pôr pressão nele, né? Quando a gente quer. Depende do que a gente quer. É por isso que o Fórmula 1, né? Exato. É por isso que o espumante foi caracterizado como um geminiano. Porque ele se adapta a você, entendeu? Ele se adapta ao ambiente. Ele pode ser explosivo, calmo, enfim, várias coisas aí. Mas depende de como você. Opinião, né? Depende de como você tratar ele na abertura. Exatamente. Mas ele é um espumante vinho, né? Um vinho espumante. Exatamente. Então ele é um geminiano. Ele é, exato. Ele é doisinho. Ele é exato. Eu só quero fazer um parênteses aqui, porque a gente fez um programa sobre a ressaca, né? No dia da ressaca. E que, na verdade, não tem problema a gente misturar as bebidas. O problema da ressaca é falta de água e estômago vazio. Misturar a bebida é desculpa. E tem mais de 30 anos. Nossa. Quase Também. 60 Semana de não se aniversário fala. eu não vou falar, exato. Deixa pra lá. Aí o problema. Mas vamos lá, Su, conta pra gente o que de fato é esse espumante aqui. Então, gente, eu escolhi esse espumante aqui, que é um Sauvignon Blanc da Eslovênia, porque eu estou indo para a Pro Wine em Düsseldorf a semana que vem. A Suzana é muito chique. Participar da feira que tem lá e a convite justamente da Buclavecchia, que vocês já degustaram alguns outros Já vinhos, né? degustamos. Então, Maravilhoso. tipo, eu acho que a gente tem que ir, né? Fala mais pertinho do microfone. E é a Carpevino também, que está patrocinando essa parte dessa minha viagem. E eu vou escolher algo que as gurias vão. Né? E é difícil a gente encontrar um espumante Sauvignon Blanc. Né? 100%, né? É charmar, Sim. mas esse aqui já está na minha adega com certeza há mais de 5 anos. Olha, lembra, Su, antes de entrar, o que é charmar? Isso. O charmar é quando é feito em tanques aqueles inox grande, né? Então tem a primeira fermentação que a gente falou antes do vinho, que tudo é vinho base, e dali o enólogo escolhe se ele vai fazer um vinho tranquilo ou um nervoso. Né? Então esse é o método charmar. E o não charmar, que seria o clássico, né? É a segunda fermentação na garrafa. Né? Que é o quê? A cópia do Champenoise, o tradicional, como é feito em champanhe. Ok? Tudo bem. Mas e como assim há 5 anos? Tu esperou 5 anos pra tomar esse vinho? Fiquei curiosa. Olha só, eu tenho mais antigos lá em casa. Olha, eu já me senti super prestigiada, né? 5 anos guardando pra tomar com a gente. na A gente verdade, não assim, associa ó, tanto espumante, né? Com essa questão de guardar, assim. Né? Não, mas eu tenho bastante espumantes guardados que acabam passando, porque eu vou degustando e vai ficando. Eu fui selecionar e digo, não, eu acho que essa aqui tem tudo a ver, porque é brinde, né? É entre amigas, não é amitié, mas é entre amigas, né? E é algo diferente, o envelhecimento também do charmar. Ai, mas e como entendeu? funciona essa questão? Até porque, Su, a gente sempre frisa muito aqui essa questão. Que é uma coisa, né, comum entre bebedores de vinho com espumante. É claro que a gente sabe de champanhe safrados, tudo, inclusive
Quando eu fiz aula ano passado, quando eu fiz o W72, a minha formação de sommelier, eu tive um professor incrível, que eu vou falar nome porque a Suzana conhece, que é o Paulo, e tudo ele usava a palavra, quando a gente fala de vinho, a gente tem que usar a palavra depende. Então, assim, é sempre... relativo. Gostei dele. Exato. Depende, né? E isso é a questão. Todo espumante que não dá pra guardar? Depende. Mas o que ele nos sinaliza? Quais os sinais de um vinho espumante que aguenta, né? Que tem potencial de guarda? É uma loteria. Ele é um charmat. Eu poderia abrir aqui, ele tá com problema. Ele poderia ser mais jovem e tá com problema. Lembra que o vinho é uma bebida viva. Então, é relativo. Não vou usar o depende, mas é relativo. Sim. Ele poderia estar totalmente aqui morto, tá? Mas tá vivíssimo, ainda com uma excelente acidez, perlagem. Mas aí não tem nenhum fator, por exemplo, igual, vamos pegar o mais clássico, que é o vinho tinto, né? Que tem indicadores, barrica, graduação alcoólica, em um espumante não tem nada de nada que nos indique. Acidez, eu acho que acidez. Tá? Então, A acidez pode ser uma boa... Eu acho que é uma boa, né? Mas assim, é bem relativo. Porque nós estamos falando de uma Sauvignon, claro que da Eslovênia, que é um país que faz excelentes produtos. Tanto que o Sauvignon, lembra o Sauvignon Esfurmin, que vocês degustaram uma vez aqui? Então, assim, lá o Sauvignon vai se dar muito bem, né? Então, aqui foi uma aposta. Eu realmente, assim, vamos ver o que vai dar. Tava ali guardado, eu degustei ela em alguns times, outras, não essa aqui, mas da mesma linha, e achei bom. Tipo, vamos ver, vai que. E deu certo. Deu Se muito desse certo. erro, era com a gente. Esse erro Já virava é o vinho. pauta. É o vinho. Eu já Não, virava nunca pauta. é a gente, é sempre o outro. Exato, exatamente. O Silvio aqui da Divina Távola já mandou mensagem dizendo que tá morrendo de inveja. Viu? Querido do Silvio. Venha, Silvio. Jantei com ele hoje. Ó, viu? Beijinho, Silvio. Viu? Tem Suzana pra todos. A gente alcança uma taça pela janela. Passa aí, Silvio. E aí, Suzana, gela só quando for beber. Guarda ele ali na adega. Sim, tu guarda ele na adega, sempre nessa posição, né? Tá. Porque lembra que eu tô com aqui mais de 6 ATMs de pressão, Não né? é deitadinho. Não É, deitadinho. pra quem não nos está assistindo, né? Depezinho, Está ouvindo. Nesta posição é de pezinho. De pezinho, nesta posição aqui, tranquilo. De preferência num local que não tem amplitude térmica, que se mantenha, né? Então, não próximo a fogão, não próximo à parede que bate Janela, sol, coisa assim. né? Mas aquela parede que é mais tranquila na tua casa. Em Canela não dá pra ficar, porque a amplitude térmica aqui A umidade. Mas eu acho que canela é bom pra isso. no mesmo dia, todas as estações. Tá bom. É, ultimamente tem dado uma pasteurização aqui na galera. Mas eu acho que isso aí tá acontecendo em todos os lugares. Passo Fundo não tá diferente, gente. Pois é, né? E tu vai pra Eslovênia, não? É a Alemanha. Não, eu não vou à Eslovênia. Eu iria, mas como se estender um pouquinho por causa de Frankfurt, que É um papo bom esse. papo bom, né? Sim. É, né? Que a gente... Posso dar o time aqui? Mas com Mas é certeza. claro. Esse eu fui... É pra aquela moça que tu pede autorização, mas eu Mas é claro que pode. Então. 22 horas e 17 minutos, podemos sim. Ano passado eu estive aqui porque eu fui pro Feminaliza em Paris avaliar vinho. Lembram? E foi logo antes, né? É verdade. Não, o Rap Wine, ele marca, Exato, né? marca, Mas marca. quando é que ele vai começar a marcar as minhas? Exato. Então, Vamos trabalhar pra e isso, aí né? agora a gente tá aí porque eu também fui convidada para ir em Frankfurt, na Alemanha, avaliar vinhos. Avaliar também. Também. Então, bora lá. Aquelas... É. Vai lá. Não, amigo. Vai. Não, eu ia brincar aquelas avaliações que bebe muito, gospe no baldinho, como é que é? Tudo só gospe, né? Porque é o teu nome, é uma ficha técnica. Você, como juiz internacional mundial, tá ali. Então, E tu tem que só... cuspir, Su. Porque assim, né? Lá Isso é curioso. Eu já não queria é, mais ser. é que assim, ó, o Feminaliza é 25 vinhos de manhã e 25 à tarde. Meu Deus. Se eu não beber, eu não tenho. Se eu não Sim, não tem cuspir, como, se eu não né? desprezar, eu não tenho como avaliar. Mas, Falando em gente, eu ressaca. vou falar pra vocês, ali no curso, eu não cuspi nada. Não cuspi. Chablis, né? Exato. Chatelet, Era Chablis, gente. Era Barolo, Brunello. Uns alsacianos assim que eu nunca mais vou tomar na vida, né? Mas vou Claro, tomar, e que eu Lá é tive o bom diferente. senso, mas São 25 vinhos, são 2 dias. Humanamente impossível. É, não. Se tu for beber... Claro, vamos pensar que no segundo dia ali, nos últimos, né? Que eu dou uma olhada, Premier Grand Cru, porque Escolhe é bem. mundo. Não é só leste europeu, tá? É mundo. Aí eu olho,
Ah, sim, tem uns que vale a pena. É, carta um marcada. golinho pequeno, mas não tem como. Humanamente possível. Tu não consegue avaliar e ter a mesma noção. Perde o discernimento, né? em algum É álcool, né? momento. Pois é. É álcool. Exato. E não tem como fazer. 25 vinhos em cada bateria. A Não gente podia tem. fazer isso um dia, né? Podia. A Um lugar gente- seguro, assim, no outro. Tomar 25 vinhos de manhã e 25 de tarde, eu topo. Goles. Viaja amanhã. 25 goles. Isso é uma ódio aqui. Vamos fazer isso. Mas, gente, isso é muito interessante falar, porque das pessoas, mas como assim, né? Você sente o gosto se você cospe. Isso é muito legal, não só do vinho, mas como de qualquer outra bebida, porque a passagem pela boca e toda a questão da língua, enfim, é ali que a gente de fato sente o que a bebida tem a nos entregar e não ao engolir, né? O engolir, ele dá o brilho depois, né? Mas o sabor, ele tá... Mas toda a mágica já foi antes. Não, e, inclusive, como você está falando, Jéssica, isso é para azeite, para café, para chocolate, para queijo. Quando eu fiz na Toscana esse curso de análise sensorial, tu não engole nada. Põe na boca, tu Passeia na analisa boca, nas né? papilas e despreza. Ponto. Passear na boca foi bom, E né? desprezar depois, né? Você ali, você mastiga a vítima e depois despreza ela. Mas eu sempre fiz uma coisa cenográfica de cuspir na cara de alguém, assim, sabe? Eu vou cuspir esse aqui. Toma esse chatonifo do papo. Aí dói, né? Dói. Não, Eu, como pelo- especialista, dói. Exatamente. Bom, depois dessa dor toda, 22 horas e 20 minutos, a gente precisa fazer um rápido intervalo, pra voltar daqui a pouquinho com mais Suzana e mais Happy Wine aqui na Clube pra vocês. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Clube 88.5. A rádio que você vê. Depois de curtir as férias, nada como voltar para casa e aproveitar o seu lugar preferido. Por isso, o Rissul traz o que você precisa para cuidar bem do seu lar. Lá tem tudo para abastecer os armários, deixar a casa limpinha e garantir aquelas delícias que a sua família adora. Assim, com o seu cantinho repleto de felicidade, ele vai ser sempre o melhor lugar. Lar Docilar Rissul, tudo para você se sentir em casa. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Está aberta a temporada de verão do Canela Tênis Clube. Um clube completo para você e sua família. Com piscina, 4 quadras de tênis de saibro, sendo 2 cobertas e 2 externas iluminadas. Aulas de tênis, academia, restaurante e salão de festas. Saiba mais sobre como ser sócio veranista e opções de day use pelo fone 543282-1086 ou diretamente na secretaria do clube. Rua Tenente Manuel Correia, 596, Centro de Canela. Siga nossas redes sociais e vem pro tênis. Clube 885. Uma rádio e um canal diferente na web. youtube.com/Clube 885. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Voltamos, ouvintes da Clube da 88.5. Nós somos o Happy Wine, aquele programa que todas as quintas, das 22 à meia-noite, faz parte da programação aqui da rádio que você vê. O Happy Wine, que é um programa sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fiambreria, pelo Grande Hotel Canela, Rui Walk and Rolls e Chalé Baunilha também. E também a gente falou antes do Chalé Baunilha que tem artigos de vinhos e taças e mesas e tábuas de frios, mas ele também tem mesa, banho
e cama. Cama, mesa e banho. Banho, cama e mesa, pra como a ordem não interessa, não altera. Não altera o resultado. Né? Isso é o paraíso, né, gente? A definição tem cama, mesa e banho. É a única coisa que eu quero, né, na minha vida. A gente vai fazer uma festa quando a gente for lá, já vou avisando aí. Roupa lavada. E roupa lavada. Exatamente. E também só dando mais uma dica, o Chalé Baunilha que fica em Gramado, ali na rua São Pedro, 1044, ali bem pertinho do Rui Poc. Né? Até, Karen, essa quinta-feira passada eu almocei. Claro, o nosso patrocinador é o Poc daqui, mas de qualquer forma, da Bibiana também eu almocei no Poc de Gramado, olhando para o logo do Chalé Baunilha. Olha só, Olha aí, e pensando em tudo que tu poderia comprar lá. Exatamente. E tomando vinho. Boa. Tem uma coisa que eu gosto muito, não sei vocês, mas eu adoro, gente, roupa de cama. Sim, essas Ai, coisas eu de amo casa, roupa né? de cama, amo dormir com roupa de cama novinha, sabe? Ai, adoro. Tem seu valor, né? Tem. E pijama. E pijama também. E eu sou pisciana, né? Meia louca e tal, mas eu gosto de combinar a roupa de cama. Ai, gente. Eu gosto de combinar, eu gosto de tudo meio ornadinho, assim. E eu pode combino até ser com a- cores diferentes, mas cores que se completam, sabe? Eu também sou dessa. Eu te entendo, Karen. E eu, como ascendente em touro, gente, os meus lençóis, eu tenho 600 fios egípcios. E eu tenho 2 exibindo. pijamas, um de seda e um de linho. Porque é o único momento de paz, gente. Que a gente tá tem, bem, né? É único. A gente tem que se preservar, se resguardar e investir. E se amar. E se amar nesse se amar. momento, né? Exatamente. É exatamente um caso de amor ali com a minha cama. Comigo mesma. Por É isso um que eu vou momento levar bom. a Suzana nessa viagem. Isso aí, muito bem. Muito bem. Suzana merece. Muito bem. Deixa eu Suzana. só mandar um recadinho aqui, Mas é pros claro. nossos seguidores que nós estamos ao vivo no Instagram, no @HappyWineClub. E nós temos o Rafa Magalhães, sommelier, diz que tá nos escutando. Ele e a Nina Ramos, que é sommelier do Guri. Viu? Estão legal. aqui nos assistindo, escutando. Então, alô, olá. Alô. Alô, Rafa, que tá devendo aí um encontro com a gente quando vier pra Gramado, né? Exato. Vamos tomar algumas taças de vinho Isso aí. com as Happy Winers. Exato, por Apesar, favor. Rafa, de tu só ter homenageado a Karen e a Fernanda no Dia da Mulher, eu e a Bianca, eu nem participantes sabia desse disso, programa, olha aí. estamos bem com isso. Tá? Hashtag chateadas. Se a gente parar a partir de agora de te responder, né? Enfim, é porque a gente esqueceu, né, Bianca? É, exatamente. Muito bem. Não, Quem tem. quiser nos homenagear, Jéssica, pode mandar um WhatsApp aqui no 984-450-885. Exatamente. Que é o WhatsApp da Clube e a gente tá ligado aqui também pra recadinhos. Eu prontamente lerei, prometo. Exato. Prometo. Bom, pessoal, 9 de março. Ontem a gente, alguns comemoram, outros refletem, outros criticam, enfim. O dia 8 de março é um dia bastante controverso, não é? E aí, a gente precisa, obviamente, como somos um programa feminino, falando sobre vinhos, tá aqui a Suzana também, uma grande especialista de vinhos. A gente sabe que ainda é um universo muito masculino, né? Suzana certamente está abrindo portas para outras mulheres, talvez a gente aqui também estejamos abrindo porta para outras mulheres, talvez serem sommeliers, ou simplesmente entenderem de vinho, ou procurar entender de vinho, enfim. Anyway, mas a gente sabe que a situação das mulheres, de uma forma geral, no mundo, está longe de merecer algum tipo de comemoração. A gente viu pouquíssimo tempo atrás, no Afeganistão, no Irã, coisas horrorosas a respeito ainda sobre esse meio propriedade da mulher. Uma mulher foi morta porque não usou um lenço na cabeça de forma adequada, né? Então, assim, a vida das mulheres, os corpos das mulheres, os comportamentos das mulheres ainda são extremamente sobre um domínio masculino muito forte. E a gente tem aqui no Happy Wine, graças a Deus, uma audiência masculina muito grande que comparece, que conversa bastante com a gente, interage bastante no programa. E eu preciso dizer que existe um movimento muito sensacional da ONU Mulheres, intitulado He for She, que a Câmara de Vereadores de Gramado é um dos primeiros poderes municipais a aderir a esse movimento da ONU Mundial, né? E que simplesmente traz os homens para junto das discussões em relação a exatamente essa condição feminina ainda não igualitária. E principalmente também em relação, claro, às violências, que é o que a gente mais sofre, né? Aquilo que a gente falou num outro programa, os homens têm medo que as mulheres riam deles, as mulheres têm medo que os homens as matem. E sabe,
Meninas, é uma questão, assim, eu fico até emocionada no sentido de raiva de falar. Eu sempre tenho sentimentos muito controversos no Dia da Mulher. Tanto é que ontem eu demorei muito tempo, Jéssica, pra me pronunciar. E até na mensagem, o Thiago, que cuida das redes da Pani, né? Ele falou, vou postar isso, enfim. Me dá vontade de não postar nada, porque... exatamente, é muito complicado. Vou tentar resumir da forma que eu me sinto. Mas a banalização desse dia e a questão da comercialização desse dia, que eu super entendo, eu tenho comércio também, enfim, e é óbvio que eu gosto de ganhar um carinho, eu acho isso super importante, mas eu acho que se perdeu a essência do que é esse dia, né? Qual é o objetivo desse dia? E eu vou falar uma coisa ridícula aqui, mas que eu me sinto extremamente incomodada. E todo homem que fala isso perto de mim, escuta uma lição de moral que é: ai, mas como assim não tem dia do homem? E pra quem diz isso, só um parênteses rápido, tem, tá? Mas depois a gente fala sobre isso. Exato. Só que assim, nem dá pra entrar no mérito, porque é uma coisa tão ridícula. E, gente, não falem isso. Vocês estão passando vergonha, vocês estão sendo burros. Eu não tenho nem paciência pra explicar, porque é exatamente isso. É burrice fazer esse tipo de comentário. E ontem eu li várias coisas, mas a que mais eu me identifico pra resumir como eu me sinto no dia, não é sobre uma data. Não é o Dia dos Namorados inventados pelo pai do Dória, né? Não é Dia dos Pais, não é Dia das Mães. É realmente um ato político. Se foi criado um Dia da Mulher, era porque se existe uma necessidade disso. A gente preza por igualdade, a gente busca isso, mas a gente ainda, apesar de todas as evoluções que fizemos, estamos longe de conquistar. E, principalmente, eu gostaria, né, de aproveitar esse momento de palestra aqui, de voz na Rádio Clube, para falar para vocês, mulheres, né? Clube KG, não me xingue, mas você, mulher que se diz não ser feminista, isso eu, né, falei ontem, você entendeu errado o conceito do que é a palavra. E é por isso que existe um Dia da Mulher. Ser feminista é defender os direitos que eu tenho certeza que toda a mulher defende. O direito básico de voto, que a gente conquistou com luta. O direito básico de trabalhar, de exercer profissões, né? Advocacia, medicina, qualquer profissões, e inclusive o direito de poder ficar em casa e não fazer nada. Isso é ser feminista. Então, sim, mulher, você é feminista. Só te explicaram errado ou você entendeu errado o sentido da palavra. Olha, Jéssica me deixou até sem... Pra deixar a Karen sem palavras. Jéssica, eu ovulei. O empoderamento da mulher feminina é algo fantástico. Eu ovulei. Enquanto tu falava. Como mulher. Eu salivei. Imagina, né? E agora eu que ovulei escutando. Né? Mas eu acho legal tu falar isso, porque realmente é um sentimento controverso, né? Porque a Fê fez um post ontem, eu até comentei com a Karen, que eu achei legal, assim, que era pra falar, a gente começa a receber um monte de parabéns, né? No WhatsApp. Eu ontem, as pessoas nunca falam comigo, aquela coisa bem comercial, como tu disse, né? Começa, parabéns, Dia da Mulher, vem aqui, ganhe um isso, ganhe um aquilo e tal. Ganhar é legal. É legal, né? A gente adora. Mas, né, vamos entender por que isso existe, né? E aí a Fê falou uma coisa que é assim, gente, mais do que dar parabéns, e especialmente os homens gostam muito, né, de nesta parabéns data... Parabéns pelo teu dia. De nesta data aparecer e tudo mais. Dizer, né, tipo, vamos entender por quê e vamos melhorar. Vamos refletir e melhorar, né? Eu achei muito legal que ela falou isso. Porque a gente, enquanto mulher, tá sempre, né, de um modo geral, assim, né, enquanto gênero, né, claro, não vamos generalizar, mas, né, pensando em como melhorar no relacionamento, no trabalho, porque a gente precisa muistas vezes disso. A gente não pode se dar o direito de, né, viver muito pianinho ali, porque nós estamos sempre lutando por alguma coisa, né, por uma questão de sobrevivência, de fato, né. Então, homens, assim, legal, parabéns, beleza, né, que bom que lembraram, mas, né, vamos melhorar e refletir. Exatamente, Não é só caixinha de bombom, né? Flores, muito menos, né? E nem só vinho, apesar de ser super bem-vindo e necessário. Nesse caso, o meu lado feminista até fica de lado. Mas tá tudo bem também, né? Tá tudo bem. O Roger Pereira aqui também mandou parabéns pra gente, enfim, né, pelo nosso posicionamento, as coisas que a gente tá falando. Obrigada, Roger. Mais uma vez é o que a gente diz, né? A nossa audiência masculina, ela é bem interativa, tá aqui presente. Obrigada
pessoal, e a gente conta com vocês, porque na verdade essa conquista desse sociedade mais igual também é bom para os homens. Exato. Sabe? Porque os homens também têm que desempenhar um determinado papel nessa sociedade, e nem todos eles escolheram esse papel. Por mais que seja muito mais confortável, porque eles têm muito mais poder de decisão sobre o que fazer e não fazer, enfim, ainda assim é muito desconfortável eles terem sempre que bancar o forte, o que não pode ser sensível, o que tem que bancar sempre a situação, o que tem que decidir sempre a situação. E eu recebi também um vídeo muito bacana de uma atriz, a Reese, aquela do Legalmente Loira. A Reese Witherspoon. Muito obrigada, Teachers English. E ela falou uma coisa muito bacana, que ela tá produzindo, montou uma empresa que tá indo super bem, contando histórias de mulheres. E ela contou, assim, fez um post ali sobre várias situações de vários filmes que a mulher olhava pro homem. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? É um discurso muito legal sobre isso, numa premiação, né? E ela disse, não, a gente tem que parar de colocar a mulher sempre pedindo pro homem o que nós vamos fazer agora. Porque a gente também pode decidir. E porque também não é legal pro homem ter sempre essa carga, sabe? Essa responsabilidade. Exatamente. Na vida real não é assim também, né? Não, exato. E, gente, mas aí, Karen, o que eu na acho verdade, na vida real não é assim mesmo. Gente, o que eu acho muito importante dizer... Tudo bem a mulher olhar pro homem e falar, o que nós vamos fazer agora? Porque existem perfis e personalidades de pessoa. O que tá errado é a imposição de que deveria ser dessa forma. E pelo que a gente lutou e luta até hoje, é pela liberdade de ser da forma que for. É isso, né? Porque tem que deixar isso óbvio, muito claro, porque senão as pessoas não compreendem, né? Que é sobre isso. É a mesma coisa da questão dos pelos, né? Que eu ia postar também. Ai, porque, né, a feminista, ela anda com pelo no sovaco. Gente, não é sobre isso. Isso foi um movimento para explicar que a gente apenas quer ter o poder de andar se a gente quiser. Exato. Quantas mulheres, de fato, vocês conhecem que fazem isso? São poucas, mas assim, e se fizer, tá tudo bem. É o direito de ter a opção, É o direito de ter a opção. Exato. Não significa que todos vão fazer isso, que todos vão optar por isso. É apenas poder escolher, o que vocês homens sempre puderam. Então a gente só quer isso. Tem uma... Agora domingo é Oscar, né? É premiação, né? Não é porque é meu aniversário, mas é uma noite de gala. Desculpa, né? Mas tem enfim, né? Um compilado aí desses vídeos, enfim, que circulam, que é muito bom, que é justamente até nessas coisas simples, né? De que todas as entrevistas com os homens no Oscar é sobre o seu filme, sua atuação, o quanto entrou no personagem e tal. E pra mulher é... E o seu vestido de quem? Né? E qual é a cor do não sei o que? E o teu sapato? Que legal, né? Que foi, né? Perder como você X tá bonita quilos para fazer esse... Que linda que você está. Que lindo degote. Assim a gente vai elencando pequenos exemplos, né? De como... falando de coisas muito superficiais, né? E não de números bem... Exato. Pesados que a gente tem, Mas vamos trabalhar no raso, né? Porque... Nós vamos... Porque no terceiro bloco são ambíguas. Porque no terceiro bloco a gente vai um pouco mais fundo sobre outros assuntos. Aliás, então eu já vou aproveitar, né? E vou então dar um intervalo, porque o terceiro bloco a gente vai falar sobre águas mais profundas, tentando, obviamente, manter um pouco da linha, embora o assunto que a gente vai falar tem um pouco a ver com a questão da luta feminista, sim, do Dia Internacional da Mulher, que na verdade surgiu por conta de vários protestos. Começou na Rússia, no dia 8 de março foi na Rússia um protesto, uma caminhada, uma marcha das mulheres, que se chamou Pão e Paz, que elas queriam pão para os filhos e paz, porque elas queriam que os homens voltassem da Primeira Guerra Mundial, e também por condições menores de trabalho, porque elas trabalhavam em jornadas absurdas, sem condições nenhuma. Anos antes, aconteceu no dia 25 de março, nos Estados Unidos, um grande incêndio numa empresa têxtil, né? Que muitos, inclusive, confundem o dia 8 de março, que seria por conta disso. Não, foi por conta da marcha das russas, mas teve esse caso também. E a gente não pode esquecer também que em 2013 houve também um grande desastre
No Rana Plaza, exatamente. Que inclusive tem um movimento dentro da moda, que é o Fashion Revolution, que pergunta quem faz as suas roupas, né? Que é exatamente por conta dessa responsabilidade que a indústria da moda, da qual eu faço parte muito, trabalho muito, tento muito ter uma visão mais ética sobre ela, é muito responsável por essas más condições de trabalho, em especial das mulheres. Inclusive, Karen, uma curiosidade sobre a indústria da moda que eu descobri semana passada, assistindo a um filme, que é uma das poucas indústrias onde o homem recebe uma remuneração menor do que a mulher de até 20%. Indústria Não têxtil, sabia. enfim. Interessante. É Não sabia interessante. disso. O filme foi, e é um dado que eu fui pesquisar depois, eu dei um Google, o Triângulo da Tristeza. Onde Fica a dica aí. Mas saiu um estudo, agora esse ano, que no mundo as mulheres recebem, em média, 50% a menos do que os homens para as mesmas funções. Isso há mais de algumas décadas, né? Precisamos melhorar muito ainda, então, infelizmente, ainda não é um dia de celebrar. Nós já voltamos, 22 horas e 39 minutos, até nem temos tempo. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Happy Wine aqui na Clube. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Clube 88.5. A rádio que você vê. Depois de curtir as férias, nada como voltar para casa e aproveitar o seu lugar preferido. Por isso, o Rissul traz o que você precisa para cuidar bem do seu lar. Lá tem tudo para abastecer os armários, deixar a casa limpinha e garantir aquelas delícias que a sua família adora. Assim, com o seu cantinho repleto de felicidade, ele vai ser sempre o melhor lugar. Lar Docilar Rissul, tudo para você se sentir em casa. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados, apaixonados pelo trabalho e realizando consultas, exames e cirurgias com excelência. Eles estão localizados na Rua Santo Isidoro, 134, e tu podes entrar em contato através dos telefones 32860530 e via WhatsApp pelo 99132 1700. Retire seu ticket no guichê e embarque nesta experiência gastronômica. Seja bem-vindo ao Férreo. Somos um restaurante fiambreria situado na estação Campos de Canela. Um lugar revitalizado, mas que carrega o patrimônio de todos os canelenses. Servimos tábuas, petiscos e comida sem frescura. E você pode sentar no vagão ou na estação. É como pegar o trem da história. Férreo Restaurante e Fiambreria. O tempo passa, as histórias ficam. Clube 885 é música, companhia, conteúdo. youtube.com/clube 885. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e vem ser feliz. Boa noite, voltamos! Somos o Happy Wine, o programa que todas as quintas, das 22 à meia-noite, faz parte aqui da programação da 88.5, a rádio que você vê. O Happy Wine, o programa sempre oferecido pelo Férreo Restaurante e Fiambreria, pelo Grande Hotel Canela, Rui Walk and Rolls e Chalé Baunilha. Precisamos dar um serviço aqui dos nossos patrocinadores, né? O irmão mais velho do Férreo, Empório Canela, nesse domingo, dia 12 de março, está promovendo um evento Águas de Março, com aquela festinha na rua que o Empório sabe fazer como ninguém. E Grande Hotel Canela também tem serviço rolando aí no final de semana. Ainda para se programar, mas teremos, né, o nosso amado Sunset de Páscoa. Tô dando aqui em primeira mão, né? Dia 8 de abril vai ter Sunset, então fiquem ligados nas redes do Grande Hotel aí para também saber como adquirir o seu ingresso. E a Suzana também tem recado. Tem um recadinho. Fiz um treinamento agora à tardinha também no Grande Hotel Canela e estou hospedada lá. Olha aí! Nada é por acaso. E também Divina Távola junto dessa parceria. Muito bem, exatamente. O Silvio da Divina Távola, que eu sempre que vou no Sunset, sempre peço, quando eu, a gente não tem gente pra dividir vinho, né, porque obviamente eu não vou tomar uma garrafa sozinha,
Não que eu não tomaria, mas eu acho desagradável, já que tem tanta gente bacana sempre no Sunset. Mas quando eu estou sozinha, ninguém tem ninguém pra dividir, eu peço uma taça de vinho e parabéns, Silvio. Essa taça de vinho, ela vem servida de maneira que nos representa muito bem o Happy Wine. Tem o nosso selo. Muito bom mesmo. Eu e Silvio combinaram essa taça aí. Exatamente. E deu certo. Provavelmente você vai aquela louca ali, ó. Sabe aqueles memes que tem aquela taça gigante? O próximo Sunset vai ser, Karen, esse é pra ti. É nosso. A dose perfeita. Não toma uma garrafa sozinha, vai. Uma tacinha por dia. Isso aí tá ótimo. Então fica aí, gente, vários recadinhos aí, uma agenda sensacional para vocês já começarem a se organizar. Bom, Happy Wine, né? Nosso nome do programa já tem esse... Ó, ganhei um vinho. Obrigada, Silvio. Amo você. Ele é maravilhoso. Ele é verdade. Não é porque é meu amigo, né? E meu cliente também, mas é maravilhoso. Não é porque ele dá vinho pra gente também, mas a gente gosta dele. Na verdade, Não é o porque ele Silvio... compra bastante de mim, entendeu? Isso, Suzana. Eu acho que, na verdade, o Silvio, ele merece ser convidado pra estar nessa bancada. Também. Pronto, ó. gente vai abrir essa sessão. A Bianca, ela sempre me corta quando eu menciono, né? É que eu sempre falo, tem ela que é sempre fazer valer. resistente, Tá, Mas porque, o ó. Silvio é nosso amigo. Exato. Ele já até deu um chato nele do papo pra passou gente, no né? crivo, tá tudo bem. Bom, pessoal, 22 horas e 44 minutos, o assunto agora vai para uma linha um pouco mais águas profundas, né? Como eu falei antes, Happy Wine, a nossa ideia sempre foi trazer esse convívio, essa troca, essas taças de vinho de uma maneira descontraída, obviamente, às vezes a gente tem uns assuntos um pouco mais, né, pecaminosos ou um pouco mais periclitantes. E hoje a gente se vê obrigada a citar um caso que, na verdade, já tomou uma dimensão estrondosa e que nos deixou muito chocadas, e a gente realmente não falou antes. Primeiro porque a gente precisava ter conhecimento um pouco melhor, né, de tudo que estava acontecendo, porque a gente ficou realmente muito perplexa. E também a gente vai falar sobre isso porque a gente tem uma certa responsabilidade sobre isso, uma vez que a gente defende tantas pautas importantes aqui, inclusive do mundo do vinho, que é com relação a essa descoberta desses trabalhadores, 207 trabalhadores que foram resgatados pela Polícia Federal, enfim, Ministério Público, em trabalhos em condições subhumanas. E assim, isso nos deixa um pouco bem desconfortáveis, obviamente, né? Mas a gente também precisa dizer que, mesmo chocadas e revoltadas e até um pouco emaranhadas do estômago, assim, com tanta coisa que isso envolveu, determinadas falas horríveis, discursos deploráveis em que a gente não poderia mais aceitar em 2023, no mundo moderno que a gente acha que vive, né, ainda. Notas completamente confusas e desconectas da realidade, a gente também precisa, com isso, falar que nem todas as vinícolas participam, né, dessa questão. Tem profissionais sérios, tem vinícolas sérias, tem enólogos sérios, tem pessoas responsáveis. E a própria Jéssica falou lá na Vindima, e eu vou repetir aqui, a gente tem uma vinícola aqui em Gramado, né, do lado aqui da Clube, que tem inclusive um certificado de boas práticas, né, Jéssica? Exatamente, gente. É muito bem... Na verdade, é muito triste o que aconteceu, enfim, mas infelizmente isso não é uma característica só da colheita da Vindima. Isso envolve a agronomia no geral, enfim, e mais infelizmente ainda não é uma característica nacional, né? O vinho nacional está sofrendo uma retaliação muito forte. Eu vi vários comentários de pessoas falando: é por isso que eu não tomo vinho nacional, né? Porque é uma bosta. Né? Linkando um episódio infeliz e que não deveria acontecer de forma alguma, mas atrelando a isso a comentários ignorantes, né? Enfim, e generalizando. Esse é o pior, generalizando o vinho brasileiro. A própria Suzana trouxe aqui pra gente também uma informação de que isso já aconteceu na França também, né? Mandei a matéria pra vocês agora. Só um pouquinho antes até da Suzana falar desse episódio e do vinho que a gente está tomando nesse momento
nacional. A vinícola que a Karen mencionou, que segue, né, todo o manual de boas práticas, de preocupação tanto com o vinhedo, quanto o impacto ambiental, com o trabalhador, que é próxima a gente, é a Ravanello, que é um exemplo. Foi, na verdade, várias vinícolas, gente, é muito importante falar sobre isso. Hoje, no Brasil, a gente tem um movimento de vinhos naturais, orgânicos, biodinâmicos, muito, muito bacana. O que não significa que grandes vinícolas não sigam isso. Mas, enfim, se você quer ter uma segurança total e plena do que está acontecendo com os trabalhadores, a gente tem ali inúmeras, principalmente na Serra Gaúcha. Isso é um movimento do Brasil todo, mas a gente está muito bem servido de vinhos que seguem um manual de boas práticas, vamos falar dessa forma. E a Ravanello tá aqui do nosso ladinho, em Gramado. E faz isso há bastante tempo. Foi a primeira a ter o selo, né? Que a gente sabe também de toda a burocracia e o investimento. E eles prezaram, né? Por isso. Então, muito bacana. A gente fica muito feliz de ter eles aqui, tão próximos e parceiros. E agora a Suzana vai falar pra vocês do vinho que está na nossa taça, que é feito por mulheres aqui da, né, Brasil e Serra Gaúcha. Enfim, que é incrível também. Então, pessoal, nosso segundo vinho, vocês não tem, mas já chega aí. A gente tá é o da Amitié Pinot Noir. Ah, Esse o é nosso belíssimo, queridinho, né? Esse é o da Karen, Eu sempre indico esse Karen, vinho quando me pega aí. perguntam. Eu pago de entendedor. Ai, amiga, que orgulho. do Mesa Mulher, o empoderamento da mulher. Esse é um projeto de duas amigas, né? Olha. Que já estamos aí para 5 anos, inaugurando a nossa vinícola, acredito que setembro, né? Tem algumas burocracias, né? E é muito bom brindar com vocês, já que o nome é Amitié e significa amizade. E foi o que me trouxe a primeira vez aqui, foi Amitié e... só tenho a agradecer a essas mulheres maravilhosas, a vocês, né? Mas, voltando a esse assunto muito complicado, e eu pontuo muito assim, gente, independe do segmento, seja vinícola ou não. Isso aconteceu comigo há 10 anos atrás, quando eu fui do conselho fiscal de um condomínio e nós estávamos contratando uma empresa terceirizada para fazer a guarda no condomínio, né? E eu, na ocasião, eu chamei o pessoal e digo, olha, tu me apresente os recolhimentos sociais dessa empresa, INSS, Fundo de Garantia, por quê? Se uma pessoa dessa chegar a morrer dentro do nosso condomínio, nós somos responsáveis civil. Ponto. Isso há mais de 10 anos. Não vou falar mais nada. É responsabilidade civil. Infelizmente, isso está manchando todo o vinho brasileiro. Setor, né? Todo o setor. Tá? Eu mandei hoje para vocês uma reportagem ali que aconteceu na França. Tá? Isso acontece no mundo todo. E tem inclusive o documentário, gente. Tem um documentário falando disso acontecendo na Suécia. Tá? Não, isso é global. Infelizmente é global. Tá? Mas não podemos omitir a questão da responsabilidade civil. É o meu posicionamento como pessoa. Ponto. Eu acho que o mais preocupante, e até, de novo, tendo cuidado para falar, nós não estamos falando isso de maneira alguma para normalizar o que aconteceu aqui, e sim para tentar modificar o discurso de ódio para o vinho brasileiro, que surgiu a partir do acontecimento que nós somos completamente contra, enfim, e eu acho que todos os responsáveis, da maneira que for cabível, tem que arcar, né, e pagar as consequências. Tem que responder pelas consequências. Escravidão não, né? Eu acho... A gente achou que não mais, né? A gente achava que não mais. Uma coisa que eu pontuo, assim, que a gente conversou muito disso em off, assim, né? Como foi feita essa gestão dessa crise, né? Eu sempre falo, isso vai render muita monografia da área de comunicação, como eu sou dessa área, né? Porque é importante, eu acho que teve um gap. Um gap, e não só isso, assim, né? Uma relutância das empresas em se posicionar de uma maneira que contemplasse o que a sociedade espera, né? E esperava sobre essa questão, né? Exato. Porque hoje a questão de governança ambiental e social, né? As 3 letrinhas do ESG, né? Que empresário sabe bem disso. É uma questão muito importante, porque nós, consumidores, a gente não quer mais só saber do produto final.
se é bom, se é ruim, se tem gosto bom, se não tem. A gente quer saber qual é o processo disso, como chega até lá. Isso é uma coisa fundamental hoje para a empresa, né? E aí a gente vê né, produtos que teoricamente são produtos muito bons, mas que no meio do processo a gente descobre tudo isso. Inclusive. Então dá luz a essa questão, né? Até vou pedir permissão pra Karen, mas pegando, né, eu, como sempre, Jéssica, interrompendo a pauta, mas o que a Bianca falou foi muito relevante para um projeto que eu tenho na Brasel, que é o Selo Brasel, que inclusive amanhã eu tenho a primeira reunião com o nosso potencial patrocinador, e é sobre a responsabilidade social dos restaurantes e o que a gente quer implementar. Tem tudo a ver com a pauta. E é super, assim, é um projeto que eu tenho muito orgulho, que até então eu mantive. A Bianca já sabia dele, uma introdução, né? Ela participou. Um spoiler. É um spoiler, mas de fato o projeto vai rodar. E da nossa responsabilidade social na comunidade e no ambiente em que estamos. Então, nós estamos de fato preocupados com isso, e foi talvez um pouco dessa inércia e dessa falta de posicionamento efetivo das vinícolas que faltou. E dessa falta de conhecimento, e é o que a gente está tentando enquanto, né, vou aproveitar o momento jabá, mas para falar de fato de um projeto muito importante e bonito, é isso que a gente está tentando enquanto a Brasel Hortênsias, e que vai envolver várias vinícolas, porque a Serra Gaúcha é, dentro do Rio Grande do Sul, a maior consumidora e vendedora de vinhos, o que gera uma quantidade de garrafas enorme, enfim. Mas eu acho muito importante o termo que a Bianca usou e que tem tudo a ver com o selo, que é o ESG. E a questão do selo Brasel, o selo é sobre a sustentabilidade, mas isso não envolve só o verde, o ambiental. Então, com o impacto social, que também envolve os trabalhadores. Cadeia, né? É uma cadeia, para né? todo o restaurante que aderir ao selo Brasel, ele vai ter que ter padrão para com os trabalhadores. Isso vai ser uma exigência, né? O que ele vai propor, além de se propor a comprometimentos para com a comunidade, ele vai ter que estar envolvido em algum projeto social. Então eu só peguei um ensejo ali para falar sobre isso. Isso é uma coisa bem interessante, né? Existe muito conteúdo sobre isso e pesquisa, enfim, que comprova que essa questão da preocupação das empresas em relação a isso não é só uma questão institucionalmente legal, bonito, bacana, né? Eu vou consumir dessas empresas porque eu acho bacana. Isso já está comprovado que traz, inclusive, mais lucro para as empresas que têm uma preocupação com essa questão, né, de governança ambiental e social. Então, porque a gente vê muito esse argumento, né, de que vai dar um trabalho, né, eu ter toda uma preocupação em relação a isso. Não, mas vai dar um trabalho, mas vai dar um retorno. Sim. Porque hoje, apesar do mundo como está, é exatamente isso. A gente escolhe, e a gente pode escolher o que e como a gente vai consumir as coisas, né? Então, nesse ponto, assim, a gente falava aqui antes também, né? A gente sempre incentiva aqui o mercado nacional, né? A gente sempre incentivamos, fala muito sobre isso, né? Sobre o consumo de vinhos nacionais, enfim. E trazendo informações. E claro, né? É difícil se certificar de como uma vinícola faz os seus processos, né? Se é uma vinícola, entre aspas, limpa nesse ponto da questão do que a gente tá falando. Mas eu acho que a informação sempre é uma arma muito poderosa, né? Então, conhecer projetos, conhecer a fundo, né? É o que a gente pode fazer nesse momento para poder consumir e escolher de quem a gente vai consumir. E eu vou falar, gente, tem uma lista, posso até compartilhar, olhando já pra Bianca, né? Pra gente postar nas nossas redes, mas claro, talvez a gente esqueça de algum, mas uma lista enorme, Suzana, de pessoas que, né, de vinhateiros, enfim, de pequenos produtores e não tão pequenos, mas que de fato se comprometem e não compactuam de forma alguma com o que, né, com o que aconteceu. Esse é o nosso papel, contribuir com informação. Exatamente, vamos contribuir sem dúvida. Eu acredito também que a partir de agora muita coisa vai mudar. Para melhor. Exato, vamos lá. né? Vamos levar também o lado positivo. Pegar eu o acho acontecido pra isso. Eu mesmo olhar. Eu mesmo ia Limão falar a sobre limonada. isso. A gente sempre fala isso. Da uva ao vinho. Que eu acho que aí vai surgir realmente algum certificado, algum tipo de fiscalização, porque certamente as coisas acontecem desta maneira, né? Quando o consumidor escolhe, que é um poder, toda escolha é um ato político. A gente escolhe o que comer, a gente escolhe o que vestir, a gente escolhe aonde ir, a gente escolhe com quem andar, a gente escolhe em quem votar. Toda escolha é um ato político, né? Então, assim, eu acho que, em razão de tudo isso que aconteceu, que eu realmente acredito que toda a sociedade ficou chocada
com essas informações, vai surgir aí uma fiscalização, vai surgir aí algum selo que faça com que eu, consumidora de vinho, que gosto de vinho, possa olhar ali, muito bem, essas empresas, esses vinhos aqui, têm esses certificados de que de fato cumprem, né, com o mínimo necessário, digamos assim, gente. Tem uma segurança em relação a isso. Sabe, que, né, não faça ninguém estar em condições subhumanas trabalhando para eles. Enfim, eu também tenho que tomar um pouco de cuidado, porque toda vez que eu penso numa coisa dessas, eu fico muito chocada. Porque eu não consigo admitir ainda que a gente consiga conviver com esse tipo de coisa, e tem gente que normaliza isso e acha que... né, a questão. Exatamente, que tá tudo bem, que não fica chocado, que não diz, não, em que momento que a gente não percebeu isso? Dentro da empresa, das empresas envolvidas, em que momento que a gente não percebeu isso? Aonde que tá o erro dentro de uma empresa grande dessas, que a gente não conseguiu perceber que isso aqui estava tão errado? Era só isso que a gente esperava, pelo menos das pessoas que deveriam, né, responder em relação a isso, e a gente não viu. E isso também nos deixa muito atentas. Mas sabe, né, meninas, eu acho de forma alguma, e por isso muito cuidado para falar sobre isso. Às vezes, quando a empresa ela cresce muito, segmenta. Exato. Tu segmenta de muitas formas. E de fato, eu acredito que as pessoas nem... Mas KG veio aqui da xingando, não consigo entender. KG. Mas, gente, eu só acho assim, eu tô com muito cuidado pra falar isso, que talvez quando a gente direciona um serviço, a gente acaba confiando naquele serviço e fechando os olhos, porque a gente tá cheio de outras coisas a fazer. É complicado, e por isso eu fico com muito medo de falar dessa forma, mas para que vocês me entendam que de forma alguma eu estou inibindo a responsabilidade, eximindo, desculpe, a responsabilidade das vinícolas. Mas às vezes quando... É isso que eu penso. Às vezes você direcionando o serviço, você tá, ok, isso está resolvido de alguma forma, e não sei como, enfim, né? Mas... o risco da terceirização, né? Você não tem controle daquilo, mas precisa ter. Assim, no mínimo, foi um erro forte de gestão. No mínimo. E era, no mínimo, isso que a gente esperava ouvir das pessoas envolvidas. Sim. Admitir o erro de gestão. Exatamente. Admitir que isso existiu. Fiz uma cagada e não estou gerindo direito alguns processos na minha empresa, preciso rever. No mínimo era isso que a gente esperava. Não foi isso que a gente ouviu. Então, assim, 23 horas e 50 minutos. Infelizmente, não tem mais tempo pra nada. Eu não vou dizer que eu espero que seja tão bom pra vocês como foi pra nós, embora eu já tenha dito. Porque essa pauta mexeu bastante com a gente aqui internamente, né? O que foi? Boa noite. Boa noite. Eu já tô escutando os passos do KG ali. Já tá batendo aqui. A KG já tá nos xingando, que a gente tá passando horário. Exatamente, E, gente, vamos abrir, então, playlist feminina de hoje. Com ninguém mais, ninguém menos que Nina Simone. Nossa grande diva, mestra, gênia, voz, toda ela. Com Feeling Good. Uma boa noite. Até semana que vem. Com muito Happy Wine. Até depois. Tchau. Você está ouvindo Happy Wine. Esqueça as regras e